Fala aí, primos, beleza? A gente sabe que a taxa de juros não para de cair e a gente sempre fica se preocupando com como fazer o nosso dinheiro render mais. A gente fica muito preocupado e muito chateado com a taxa de juros quando ela diminui, porque o nosso rendimento em renda fixa diminui também. Só que a gente esquece que existem muitas aplicações que podem render muito mais com a queda da taxa de juros. Uma delas é o próprio investimento imobiliário, que é o investimento em imóveis. E existem algumas formas que você tem de fazer muito dinheiro nesse mercado, em que você consegue comprar os próprios imóveis, só que inclusive com muitos descontos. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode se aproveitar desse momento para investir em um ativo que tende a se valorizar com a queda da taxa de juros e inclusive, às vezes pegando um desconto de 30, 40, até 50% do valor do imóvel, tá bom? Então vamos pro vídeo. Primo, por que os imóveis se valorizam quando a taxa de juros cai e por que eles se desvalorizam quando a taxa de juros sobe? Então vamos pensar comigo. Se a taxa de juros sobe, o que acontece? Fica muito caro financiar um imóvel. Porque quando você vai financiar um imóvel, você vai pegar dinheiro emprestado no banco. E hoje o brasileiro pega dinheiro emprestado. O brasileiro dificilmente compra à vista o imóvel. Então o brasileiro vai lá no banco e fala: banco, empresta um dinheiro para comprar o meu imóvel. Só que quando a gente faz isso e a taxa de juros está muito alta, as parcelas vão ficar muito altas. Então fica muito caro comprar imóvel. Muitas vezes essa parcela não cabe no nosso bolso. E além do mais, quando a taxa de juros está alta, o banco cobra, o banco fica muito mais esperto em relação às garantias que ele exige do cliente, tá? Porque o risco de inadimplência é maior. Ou seja, fica muito mais caro e muito menos gente compra. Então tem muito imóvel que fica lá querendo ser vendido, só que ninguém compra. Né? Então quando isso acontece, os preços começam a diminuir. Esse é o efeito que a gente estava vivendo recentemente, com a taxa de juros muito alta. Mas com a taxa de juros caindo, o que começa a acontecer? O crédito fica muito mais barato. Então fica mais fácil de alguém lá no banco financiar um imóvel, porque as parcelas vão ficar menores para você comprar o mesmo bem. Então, como a taxa de juros está caindo, esse investimento fica cada vez mais atrativo porque tem mais gente comprando. E quando tem mais gente comprando, tem uma demanda maior. Quando tem uma demanda maior, tem um aumento de preços. Porque a oferta não muda, a demanda muda. A demanda é aquela galerinha que quer comprar, a oferta é aquela galera que quer vender. E muitas vezes o pessoal vê o mercado subindo e fala: opa, agora eu não quero mais vender. Né? Então é isso que acontece. E tem um outro fator que deixa os imóveis muito valiosos, e calma, fica no vídeo comigo que eu vou te dar algumas alternativas de como investir na prática, tá? Mas outro motivo que transforma o imóvel em algo muito valioso quando a taxa de juros cai, é que o aluguel ele não muda quando a taxa de juros cai. Então se você paga hoje R$1.000 de aluguel, se a taxa de juros cair, provavelmente esse valor não vai ser revisado para baixo. Tá? Ou se for, vai ser muito pouca coisa, mas é quase impossível que ele seja. Então quem tem um imóvel mantém o rendimento do aluguel estável, enquanto que o ativo está se valorizando e a taxa de juros está diminuindo. Então se você investe em renda fixa, rendimento cai. Se você investe no imóvel, o rendimento mantém. Então isso daqui transforma o investimento imobiliário em algo muito atrativo nesse cenário. Mas, vamos lá, como que a gente de fato se aproveita desse momento? A gente tem 3 formas de investir no mercado imobiliário. A primeira é você investir num fundo imobiliário, que eu já falei aqui no canal, a gente tem vários vídeos, eu vou deixar um link aqui, né, para você depois assistir, que é quando você basicamente compra pela bolsa os imóveis. E aqui você consegue comprar com 30, 50, 100 reais. Tá? É uma forma positiva de você comprar. Você pode comprar imóvel da forma tradicional, que é quando você vai lá, financia ou paga à vista e compra um imóvel natural, tá? É o imóvel próprio, enfim, o padrão. E a terceira forma é o grande pulo do gato. Porque a terceira forma é o que a gente fala, que a gente chama, né, de imóvel adjudicado. Né? Porque imagina o seguinte, tem muita gente que financia, porque no Brasil a gente sempre financia imóvel, só que o que acontece se essas pessoas não pagam o financiamento? Esse imóvel volta para o banco. E quando esse imóvel volta para o banco, o que acontece? O banco está com um ativo que era para ser dinheiro e agora é um ativo, é um patrimônio. Só que se o banco começa a ter muita devolução, o banco começa a ter muito ativo aqui e pouco dinheiro. Só que existe um tratado que chama Tratado de Basileia,
que os bancos precisam ter um certo percentual do patrimônio deles em dinheiro. Então quando eles têm muita devolução, né, desses imóveis que não foram pagos pelo comprador, eles precisam desovar esses imóveis. Porque existe uma coisa chamada de Basileia, que exige que o banco se enquadre, que o banco tenha certo percentual em dinheiro. Então o banco precisa desovar esses ativos que voltaram. Só que quando ele vai desovar, o que acontece? Ele vai vender isso daqui muito mais barato, porque são imóveis adjudicados, tá? Em um momento que é propício pra gente, e o banco precisa vender. Ele precisa vender esses imóveis, porque ele precisa se enquadrar por questão de legislação, tá? Então volta e meia isso acontece com os bancos. E agora, isso daqui está acontecendo com a Caixa, por exemplo. Então se você for lá na Caixa, vai ter os gerentes e tudo mais, vão estar falando para você sobre isso. Então é uma boa oportunidade para você se aproveitar desse momento. E volta e meia isso acontece com um banco ou outro. Sempre que acontecer eu vou te avisar aqui no canal. O que está acontecendo agora é na Caixa. Então se você for lá falar com o gerente, você vai ter acesso meio que a uma cartilha, né, de imóveis adjudicados. Que é como se você pegasse, sei lá, o mesmo imóvel que custa, sei lá, X mil reais, só que ele está custando muito menos. Só que você precisa tomar muito cuidado. Porque de um lado você tem muitos benefícios, que está no momento propício, o banco ele precisa vender, vai vender mais barato e tudo mais. Por outro lado, o imóvel adjudicado ele tem um pouco mais de burocracia. Então uma dica que eu te dou é que muitas vezes o imóvel foi devolvido para o banco é o dono, mas tem às vezes uma família vivendo lá, alguma coisa assim. Então se você não está acostumado a lidar com esse tipo de burocracia, ou não quer lidar com advogados e tudo mais, talvez o ideal seja que você confirme antes se esse imóvel aqui que estão te oferecendo, ou que está disponível para você comprar, ele realmente está tranquilo, né? Está sem nada lá. Que você pode comprar e mudar, ou colocar para alugar, colocar para render, tá? O tamanho da burocracia, ele basicamente joga o preço para baixo, tá? Porque é uma relação inversa, mais burocracia, menos preço, tá? Então, o que eu queria passar nesse vídeo basicamente é o seguinte, pô, mercado imobiliário é um mercado que se beneficia da queda da taxa de juros, tá? Volta e meia acontece isso dentro dos bancos, é aqui que os grandes investidores ganham dinheiro, né? Então muitas vezes eles pegam isso e arrematam lotes de imóveis, sabe? Muitos imóveis assim, e já tem advogados e tudo para ajudar eles. Então se você está pensando em investir no mercado imobiliário, se você tem patrimônio, pô, talvez seja uma boa alternativa. Mas de novo, não vá cegamente. Estude, pergunte, questione para ver se realmente isso daqui está transparente, está fácil para você, não vai ter grandes problemas, tá bom? E boa sorte. Espero que essa dica tenha valido bastante para você e espero que ela te ajude a ganhar mais dinheiro e que aumente o seu patrimônio, tá bom? Então, primo, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha ele, curte, clica no botão de curtir lá, que isso me ajuda muito, ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é bom, tá bom? E se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E principalmente, se você foi em alguma agência e o gerente da Caixa te falou alguma coisa que você ficou meio com dúvida, me manda aqui nos comentários que eu vou monitorar de perto esse vídeo, tá? Porque é um assunto um pouco mais delicado, não quero que ninguém faça burrada. Vamos fazer alguma coisa mais próxima aí, tá bom? Então, espero você no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá.